Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Química Geral. Nós vamos falar hoje sobre as ligações químicas, as ligações iônicas. É lógico, dentre as ligações químicas existentes, existem 4 importantes, na realidade 3. Uma iônica, uma covalente, uma metálica e uma covalente coordenada que é idêntica à ligação covalente. Nós vamos estudar hoje as ligações iônicas. Iônicas é porque elas formam íons. Ligação iônica forma íons e ligação covalente não formam íons, ok? Continuando, ligações iônicas. É lógico que um pré-requisito para nós entendermos ligação iônica é nós detectarmos e sabermos quantos elétrons existem na última camada dos átomos que estão envolvidos nessa ligação, ok? Porque a ligação iônica ela é caracterizada pela transferência de elétrons entre os átomos ligantes. Então, um átomo tende a doar e outro átomo tende a receber esses elétrons para poder formarem os íons e se aproximarem através de uma atração eletrostática e formar o composto iônico. Bem claro? Vamos lá. Continuando, facinho pra caramba. Bem, as ligações químicas, pessoal. Toda ligação química é formada entre átomos, 2 ou mais, não é verdade? Mas quando a interação entre o núcleo, entre os seus núcleos, por exemplo, se os átomos se aproximam, é lógico que as eletrosferas se aproximam, que é aquele campo onde tem os elétrons, e também o núcleo se aproxima. Ou seja, a menor energia, a mais baixa energia em que esses átomos se aproximam, as energias de interação desse núcleo se aproximam, é quando ocorre a ligação química. Então, toda ligação química, ela ocorre num nível específico de energia muito baixo, ou seja, um nível muito baixo de energia. Enquanto os átomos estão aqui, tá vendo? Eles estão separados. Quando ele vai diminuindo a energia, o que vai acontecendo? Os átomos vão se aproximando. Chega uma hora em que essa energia é a menor possível. Nesta energia mais baixa é que ocorre o quê? A ligação química. Beleza? Muito importante entender esse gráfico aqui. É lógico que se a energia começa a aumentar, eles começam o quê? A separar novamente. Então, a ligação química forma-se entre 2 ou mais átomos quando o arranjo resultante da interação dos 2 núcleos entre seus átomos apresenta a energia mais baixa, tá ok? E essa energia mais baixa faz com que eles se aproximem e se liguem. Os átomos se unem com um único objetivo, pessoal, estabelecer por que os átomos se ligam. Por que os átomos se ligam? Muito importante essa aí. Por que os átomos se ligam? Os átomos nunca estão sozinhos. É raro nós encontrarmos eles livres lá na natureza. Não é verdade? É lógico que a gente consegue encontrar átomos isolados, esses átomos que não reagem, que são o caso dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Pessoal, mas existem pesquisas atuais em que nós temos grandes quantidades de compostos formados por gases nobres. Olha que interessante. Depois eu vejo alguma pesquisa sobre isso e dou para vocês e envio para vocês poderem só tomarem consciência de que os gases nobres, hoje em dia, existem reações químicas com ele. É lógico que não é uma reação de transferência, e sim de uma ligação dativa, coordenada, não é verdade? São os únicos que não estabelecem ligações espontâneas, ou seja, eles são estáveis.
Todos eles apresentam na última camada completa, ou seja, com 8 elétrons, aquela camada que eu chamo camada de valência, sempre a última, e ela está completa, ou seja, com 8 elétrons. E se ele tiver uma camada, a camada K suporta no máximo 2 elétrons, também é completa. Os átomos se ligam para adquirirem configuração eletrônica estável igualzinha ao gás nobre. Pessoal, todos nós estamos, trabalhando pra caramba para poder atingirmos uma estabilidade, não é? Que estabilidade é essa? Pode ser estabilidade emocional, pode ser estabilidade financeira, mas tudo isso existe um patamar, uma regra para a gente poder. Então a gente também sempre está procurando uma estabilidade. Verdade? Não são só os átomos, não. Nós também. Continuando. A teoria do octeto. Como nós vimos, os gases nobres, se você ver a distribuição eletrônica deles aí, que a gente pode acompanhar muito certinho, que nós já sabemos fazer isso, né, pessoal? Olha que interessante. Que interessante. Esse gás nobre hélio termina com 2, então ele é estável. Ou seja, a camada de valência dele está completa, porque essa camada K, se ele tiver uma camada só, é a camada K, e a camada K suporta no máximo 2 elétrons, então ela está completa, beleza? O neônio, por exemplo, ele tem 8, ou seja, todos os restantes dos gases nobres, todos eles têm na última camada o quê? 8 elétrons, por isso que eles são considerados estruturas eletrônicas estáveis. Beleza? Continuando. Então a teoria do octeto é muito importante, ou seja, todos os átomos tendem a configurar-se igual a um gás nobre para poder estabilizar, mas nem todos têm 8 elétrons na última camada. Então eles fazem de tudo para configurar essa última camada com 8 elétrons. Portanto, eles fazem as famosas reações químicas. Então, olha bem, assim uma condição para um átomo possuir estabilidade é ele adquirir 8 elétrons na última camada. Se ele tem 1, para ele adquirir, para ele ficar com 8, ele precisa ganhar 7 ou doar esse 1 que está na última e ficar com a outra camada anterior completa. Vamos ver o balanço de energia aí, tá ok? Continuando, então a ligação, só tirar isto daqui, pessoal, que está atrapalhando, só um minutinho, vou tirar isto que está atrapalhando, beleza. Olha, na ligação iônica, é uma ligação que ocorre com transferência de elétrons. Se a ligação iônica ocorre com transferência de elétrons, ela sempre será realizada entre quem, pessoal? Entre um metal e um não metal. Porque os não metais, eles têm menos, vamos fazer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, olha bem, esses daqui, eles fazem outro tipo de ligação químico, que tem 4. Mas se tiver 1, 2 ou 3, ele é caracterizado metal. Então, a tendência dos metais é doar esses elétrons. Porque, olha, pessoal, para formar 8, aquele que tem 1, ele precisa de 7. Ganhar 7. E isso não acontece, porque a energia que ele gasta para doar 1 é menor do que a energia que ele gastaria para ganhar os 7 elétrons. E por isso que a tendência dele é doar. Então, todos eles doam elétrons. Então, os metais, por exemplo, possuem menos de 4 elétrons na camada de valência. A tendência dele é perder esse elétron para adquirir o octeto, tornando-se assim íons, porque se ele doa elétron, por exemplo, vamos ver um caso aqui que a gente viu naquela distribuição eletrônica. Vamos lá. A gente viu na distribuição eletrônica o seguinte. A gente viu na distribuição eletrônica, no caso do sódio, por exemplo, que tem número atômico 11, Então a distribuição eletrônica dele é 2, 8 e 1, ou seja, na camada K ele tem 2, na L ele tem 8 e na M ele tem 1. Então ele vai doar esse elétron aqui. Se ele doa esse elétron,
É lógico que aqui o átomo de sódio ele tem 11 elétrons e 11 prótons. A única coisa que se movimenta num átomo são elétrons. Agora, quando ele doar, ele vai ficar com o quê? Com 10 elétrons, que são cargas negativas, e continuará com 12 prótons no núcleo. Se você fizer essa continha, ele vai ficar carregado positivamente. Então, aquele átomo que doou o elétron, ele fica mais 1, e a distribuição eletrônica dele é 2 e 8. Ou seja, o íon é estável, porque ele adquiriu configuração a um gás nobre, mas ele doou esse elétron para quem? Ninguém doa ao além. Não é verdade? Um átomo doa para aquele que quer receber. Então, por isso que esses átomos são encontrados na natureza dificilmente não no estado natural, e sim através de um composto químico. Beleza? Então, os metais tendem a doar, enquanto os não metais tendem, se tem mais de 4 elétrons, é muito mais fácil. Por exemplo, um átomo que tiver, por exemplo, 5 elétrons, ele ganhar 3 para formar o octeto, esse aqui ganha 2 para formar o octeto, e o que tem 7 ganha 1 para formar o octeto. Agora, ele está ganhando carga negativa. Então, todos os não metais viram ânions, ou seja, os íons com carga negativa. E todos os metais viram os famosos cátions, que são aqueles que têm carga positiva. Tá certo? Então, aqui, por isso que nós caracterizamos aqui, olha, os cátions, que são derivados dos metais, e temos características aqui, os ânions, caracterizados pela doação, pelo recebimento de elétrons dos não metais. Beleza? Vamos lá. Então vamos ver, olha bem, que interessante isso que nós vamos fazer aqui. Olha bem, eu vou voltar só para a gente entender. Vamos ver, primeiro não seria. Primeiro isso aqui, um átomo para adquirir estabilidade deverá possuir a camada fechada, ou seja, está com 8 elétrons na camada de valência. Ou com 2 se ele tiver uma camada só, tá certo? Vamos ver o caso. Família 1A, o átomo de sódio. Olha lá, fizemos a distribuição eletrônica dele, você lembra? Utilizando o diagrama de Linus-Pauling, Utilizando o diagrama de Linus-Pauling, nós podemos verificar que é 1S, 2S, 2P e 3S. Então, na camada K ele tem 2, na L ele tem 8, 2 mais 6, 8, e na M ele tem 1. Então, ele doa. Então, é lógico, sempre no estado gasoso, O átomo de sódio, que é neutro, no estado gasoso, ele tende a doar esse 1 elétron, doar para quem? Para quem quiser, e se tornar um íon. É lógico que depois que acontecer isso, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a camada 1s2, 2s2, 2p6 somente, ou seja, 2 e 8. Beleza? Vamos ver um da família 2A, o magnésio, por exemplo. Olha bem, o magnésio tem a camada K, tem a camada L, tem a camada M aqui, olha. Ele tem 2 elétrons, então a tendência dele é doar esses 2 elétrons. Ele perde esses 2 elétrons para adquirir o octeto. Então, quando ele perde esses elétrons aqui, o que acontece? Ele fica com 8. Se ele perdeu, ele fica 2 vezes positivo. E adquire a configuração 2 e 8. Ficou bem claro, pessoal? Olha bem, esse número que nós estamos distribuindo aqui dos elétrons é o próprio número atômico do átomo, pessoal? A gente já viu isso lá na distribuição eletrônica, tá certo? Positivo já vimos na distribuição eletrônica. Continuando, olha lá, o magnésio, se torna magnésio mais 2, perdendo 2 elétrons. E assim por diante, pode acontecer com a família 5. Olha o caso da família 5, vamos ver. Pessoal, a família 5, esse átomo tem 5 elétrons na camada de valência. Então a tendência dele é receber. E ele recebe quanto? Ele recebe 3 elétrons. Se ele recebe 3,
ele vai ficar 3 vezes negativo e vai ficar completo o octeto. Bem claro? Vamos, outro exemplo. A família 6A, ou o grupo 16 lá. O oxigênio, 8. 1s2, 2s2, 2p4. Você vê que na última camada ele tem 6. Então a tendência dele é receber quanto para o octeto? Receber 2. E se ele recebe 2, ele fica 2 vezes negativo. Aqui se tornam o quê, pessoal? Se tornam ânion, né? Aqui também se torna o quê? Ânion, né? É lógico que você vai ter o ânion menos 3, né? E aqui você vai ter o ânion menos 2. Ou 2 menos, ou menos 2, ou menos 3, ou 3 menos. Tanto faz. Ele perde, ele ganha 2 elétrons. Aqui ele ganha 3 elétrons. A família 7. Olha bem, a família 7, que é o importante lá, é o cloro. Se você vê na última camada dele, ele tem quanto? 7. Então a tendência dele é ganhar mais um elétron. Se ele ganhar um elétron, ele se torna Cl-2. A mesma coisa aqui, né? A gente poderia fazer a equação, a mesma coisa para os dois dali de cima também. Olha bem. O oxigênio, no estado gasoso, na verdade, ele recebe 2 elétrons e se transforma no ânion menos 2, também gasoso. A mesma coisa aqui, o nitrogênio, no estado gasoso, ele recebe 3 elétrons e se torna o ânion nitreto N-3 gasoso também. Muito importante a gente saber fazer essa reação, né? Muito importante. Continuando. Então a ligação iônica, os metais, ele tem 1A, 2A ou 3A. Esses da 4A, eu falei para vocês, esses da 4A, pessoal, esses caras aqui, eles não transferem elétrons, eles compartilham. E eles compartilham é ligação que a gente chama de ligação covalente. O que nós estamos vendo é ligação o quê, pessoal, que a gente está vendo aqui? Ligação iônica. E a ligação iônica é caracterizada pela transferência de elétrons entre os átomos ligantes. O átomo um ganha e o outro perde, para poder obter e tornar o octeto completo. Então, o NaCl, o Na, olha bem, o Na, pessoal, a gente tem ele aqui, né? Vamos representar ele interessante aqui, ó. O Na está estável, ele está com carga positiva, ele doou um elétron para quem? Para o cloro, que recebeu e ficou com carga negativa. O que vai acontecer? Vai acontecer uma interação, uma força aqui, eles se ligam através de uma força que a gente chama de força eletrostática. Quando a gente fala de força eletrostática na física, é sempre uma carga positiva se aproximando de uma carga o quê? Negativa e vice-versa. Então isso aqui é uma atração que a gente chama de eletrostática. E formam aí, olha, o cloro aqui e o sódio aqui, olha, e formam o cristal, eles formam assim, olha, onde a bolinha roxa é representado o átomo de sódio, né, o íon sódio, e este aqui o íon cloreto. Olha como ele se forma o cristal. Por isso que eu falei para você, o cristal de sal de cozinha tem uma porrada de átomos de sódio e tem uma porrada de átomos de cloro, né? Ou seja, de íons sódio e de íons cloreto. Olha lá o sódio, olha lá o cloro, camada de valência. Representação. O sódio estava com esse um elétron, ele doou esse um elétron. Bem, pessoal, agora nós vamos estudar como nós podemos... Espera um pouquinho só, pessoal, que eu vou tentar ver alguma coisa aqui que eu vou desligar, pessoal, só um minutinho. Beleza. Vamos lá, continuando, que estava dando interferência aqui, ó. Essa interferência eu vou retirar porque era de outra aula, viu? Deixa eu ver se tem aqui dessa aula aqui, deixa eu ver se tem dessa aula aqui, se tem interferência. Aqui não, beleza. Então aqui vocês entenderam. Voltando para cá, olha lá, o sódio doou
esse elétron para o átomo de cloro. O átomo de cloro recebeu esse elétron emittor, ficou com 8 elétrons, ficou negativo. E através de uma atração eletrostática, ele formou o que a gente chama do composto denominado NaCl. Beleza? Vamos ver aqui onde eu estou. Estou aqui. Beleza. Então, esse composto aqui é o sal de cozinha, né? Sal de cozinha, que é o nosso cozinha, né? Sal de cozinha, que é o nosso NaCl, que a gente representa assim a fórmula empírica dele. Aqui nós representamos através da fórmula que a gente chama de Lewis. Porque, pessoal, Lewis foi um químico americano que criou essa formulação. O íon sódio, né, representa que ele doou, e o cloro, com os 8 elétrons dele, ele tinha 7. Né? Mas ele recebeu aquele asterisco, que foi representação aqui do elétron do sódio, e se tornou o quê? Um ânion cloreto. Por isso que ele é representado dessa maneira aqui, que é a representação que a gente chama representação de quê? De Lewis. Olha aqui, para nós formarmos o composto, nós precisamos do quê, pessoal? Precisamos primeiro saber, o alumínio é 13 e o oxigênio é 8, número atômico. Então, olha bem, vamos formular esse composto iônico. O alumínio, por exemplo, a distribuição eletrônica é dele 2, 8 e 3. Enquanto que o oxigênio, a distribuição dele é 2 e 6. Bem, o alumínio aqui, ele vai formar quem? Ele vai formar o Al o quê? Mais 3, porque ele vai ter que doar esses 3 elétrons. E o oxigênio aqui? O oxigênio vai ter que receber 2 para poder estabilizar. Então, o oxigênio vai ficar O-2. Bem, através disso aqui, vamos fazer a fórmula do composto entre alumínio e oxigênio. A gente fala sobre as transversas. Olha lá, você cruza essas cargas, essa carga 2 vem para cá e essa carga 3 vem para cá. E você vai formar o composto Al, olha lá, quem que veio para cá? 2, oxigênio, quem que veio para cá? 3. Só que aqui, na quantidade de átomos, nós não colocamos a carga, nem positiva, nem negativa. A gente faz o tchuk-tchan, tchuscubara, tchá, beleza? Tchá. Olha o magnésio. Vamos continuar com o magnésio. O exemplo do magnésio, vamos lá ver onde eu estou. Eu estou aqui, vamos ver para cá. O exemplo do magnésio. O mais difícil é eu saber onde está a minha caneta. Aqui, ó. Magnésio. Magnésio, ele tem 12, né? Ele tem número atômico 12. E o oxigênio 8. Olha lá. Então, o magnésio, a distribuição eletrônica dele é 2, 8 e 2. Ele tem 2 na camada de valência. O oxigênio, como nós vimos anteriormente, é 2 e 6. Então, olha bem, aqui o magnésio doa esses 2 elétrons. Se ele doa, ele vai transformar o magnésio mais 2. E esse aqui recebe. Se ele recebe, ele vai transformar o oxigênio menos 2. Muito bem, então a fórmula será sempre o quê? O metal mais o ametal, viu, pessoal? Nunca um ametal na frente, sempre o metal, como foi aqui, ó, metal, ametal. É assim que a gente representa a fórmula de um composto iônico, tá certo? Então, o magnésio, vamos lá, o magnésio mais 2 e o oxigênio menos 2. Olha lá, troca, inverte, vai ficar aqui magnésio 2 e 2 oxigênio. Olha aqui, eu tenho 2 átomos de magnésio e 2 de oxigênio. Isso aqui pode simplificar
E a fórmula real desse composto é MgO. Que legal! Tá gostoso, né, pessoal? Tá gostoso, né? Tá gostoso, não tá? Tá, vamos lá onde eu tô. Tô aqui, vamos lá. Agora aqui, olha, o cálcio. Cálcio é 20 e o nitrogênio é 9. Então vamos lá. O cálcio, só fazer esse aqui, vou deixar os outros para você. O cálcio, 2, 8, 8 e 2. Então o cálcio, né, continuando, a gente sabe que o cálcio ele vai doar esses 2 elétrons, assim como o magnésio doa, assim como o alumínio, porque eles são metais. E se transformou em cálcio mais 2, ou seja, o íon mais 2, cálcio. O nitrogênio, por sua vez, ele tem 2 e 7. Epa, ele recebe o quê? Um elétron, então o nitrogênio é 7, pessoal. É 2 e 5 aqui, perdão, viu? 2 e 5. 2 e 5, perdão. Se ele é 5, é porque ele vai receber 3, então ele se torna N-3. Então é fácil a gente ter o composto entre cálcio, né, e nitrogênio, que é -3. É só fazer a inversão das cargas que você tem a quantidade de átomos na fórmula. Então eu tenho 3 átomos de cálcio para 2 átomos de nitrogênio. E assim por diante. Vai ficar esses 2 para vocês fazerem. O que eu posso dizer aqui para você, deixa eu ver onde eu estou. Opa. Estou aqui. A única coisa que eu vou falar para você aqui que é 11, o potássio é 19, o enxofre é 16 e o fósforo 15. Você faz a mesma coisa para poder, o objetivo nosso é obtermos a fórmula geral, né? Opa, aqui vamos pôr um pretinho. O objetivo nosso é obter a fórmula química do composto. Olha lá, ó, a fórmula química do composto, através da ligação chamada de ligação iônica. Vou deixar esse exercício de distribuição eletrônica tanto de íons como de cátions e ânions aí para você. Tá? Alguns exercícios específicos para você poder fazer, que na próxima aula a gente resolveria. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E assistam a aula, hein?